Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor. Hino do Atlético Mineiro de fundo, porque agora é hora da gente conversar aqui no Concentração com um dos mecenas do Galo, um dos caras que vem proporcionando todas essas contratações pro clube, é o senhor Rubens Menin, que nos atende gentilmente antes de uma viagem, certo, seu Menin? Muito obrigado e seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lucas. É um prazer para nós. Legal, Menin. Pelo nível de futebol apresentado pelo Galo, o senhor acredita que esse Atlético pode conquistar todos os títulos grandes da temporada? Eu digo Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Aliás, com todo o dinheiro investido, esse time foi montado pensando justamente em ganhar essas 3 competições? Ô Lucas, o objetivo desse grupo de apoio ao Atlético, e eles falam que são os 4 R's, mas ele é muito maior, nós somos mais de 20 pessoas envolvidas em todo esse apoio ao Atlético, e esse trabalho tem sido feito há bastante tempo, é que o Atlético, em toda competição que ele entre com chance de ganhar, né? O futebol, o objetivo maior do futebol é ganhar título. E a gente quer, quando a gente planeja a longo prazo, que o Atlético seja uma potência esportiva, e para que seja uma potência esportiva, você precisa de várias componentes, você precisa ter uma torcida apaixonada, você precisa ter disciplina financeira, ter capacidade de investimento, mas o fruto de tudo isso, quer dizer, aquilo que vai mostrar que você está no caminho certo são os títulos. Então a gente espera que, em toda a competição, o Atlético seja um daqueles que quando começa a competição, o Atlético é um dos favoritos. E isso, graças a Deus, nós estamos sendo reconhecidos assim. Agora, o futebol brasileiro é muito competitivo, você tem grandes equipes, né? Você tem aí a Copa do Brasil, quem está aí agora nessa reta final é só timão. A Libertadores é até dispensável falar, né? Nós estamos aí nessa reta final, mas a coisa vai ficando cada vez mais difícil. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? Eu não estou falando que é de mais alto nível técnico, mas é o mais difícil. Agora, até agora o Atlético mostrou que é um dos times que pode ser considerado favorito. E a gente, como torcedor, a gente espera que o Atlético ganhe um título esse ano, 2, ou quem sabe 3, aí seria o sonho dos sonhos dos sonhos. É muito difícil, mas pode acontecer. O time que está na liderança dos campeonatos que está disputando mostra que tem força para chegar lá. Agora a gente começa a falar de grana, Menin, não tem como ser diferente, né? Por quê? Foram 320 milhões gastos com o Sampaoli, somando ali reforços, mais salários para o técnico e para o elenco, mais 58 milhões, agora falando, né, dessa última temporada para a atual, no Nacho, mais 33 no Zaratio, além dos grandes salários do Hulk, do Vargas e tudo mais. Onde esse clube vai parar, Menin? Vem mais ou fechou a torneira? Quanto que o senhor já gastou até agora com o Atlético Mineiro? Ô Lucas, a gente tem que pensar um pouco diferente, né? Nós temos, o Atlético é uma empresa grande. As empresas de futebol são grandes, uma empresa de 500 milhões por ano é uma empresa grande, ela tem que ter gestão. E a coisa não pode ser feita de forma improvisada. Então, por exemplo, a gente contratou o Diego Costa agora. O Atlético tem teto do gasto, igual o Brasil tem teto de gasto. Para você... então você vê o seguinte, como é que você pode contratar um jogador se você tiver com salário atrasado? Eu, se fosse jogador do time e tivesse com salário atrasado, eu não jogava mais nesse time, eu ia fingir que está jogando, porque eu estou trazendo jogador e não estou pagando salário. Então você tem dois parâmetros para você trazer jogadores. Um, que os salários têm que estar em dia. E o segundo é que você tem um teto de gasto. Se você trazer um Diego Costa, você tem que tirar outros jogadores. Infelizmente, isso existe no futebol. Tem que tentar melhorar o elenco. Então, para esse ano, dentro do orçamento desse ano, para vir novos jogadores, você tem que ter alguma coisa que aconteceu, ou vender um jogador, ou substituir. Então, não podemos, porque hoje o orçamento está no limite. A gente tem que ter disciplina financeira. Para 2022, nosso orçamento vai ser um pouquinho maior para o futebol do que esse ano está sendo. A gente pretende que seja. A gente precisa dar as condições para que isso aconteça. Tem que ser aprovado pelo Conselho, evidentemente, né? Em toda a governança. Mas você não pode fazer investimento de forma irresponsável. Então, o que o Atlético tem que ter, a gente tem lutado muito por isso, e é importante o momento que o Atlético tem que estar passando, onde todo o Conselho do Atlético é pacificado em cima disso, tem uma diretoria altamente qualificada e temos
uma diretoria eleita ou uma diretoria técnica. Ou seja, todos os profissionais do Atlético, que é uma empresa, são profissionais do mais alto nível. Então, isso tem que ser feito, esse trabalho tem que ser feito levando tudo isso em conta. Não temos que fazer loucura. Eu já vi muito time ganhar título e depois quebrar. Então não adianta, o troço tem que ter sustentação. E já tem time no Brasil fazendo isso. O Atlético não é novidade, não. E a sorte do Atlético e de outros times consegue ter uma torcida apaixonada que dá. Por exemplo, se hoje os campos estivessem com o público liberado, o Atlético estaria com todos os jogos cheios. Estamos fazendo a nossa arena lá, que está em de vento em popa, dentro de um ano vai ficar pronto. Agora está fácil, está na reta final, mas o que teve que ser feito no início, esse trabalho já está sendo feito desde 2013, para essa arena ser feita, ser construída e chegar agora em 2022 ficar pronta. São 9 anos de trabalho. Então isso aí não é uma coisa, você não muda uma empresa de um dia para o outro, você não muda um clube de futebol de um dia para o outro. A mudança tem que ser constante, tem que ser bem feita, e precisa de união. Então eu acho que o Atlético está entregando o que a gente quer. Mas não acabou. A coisa ainda vai muito longe. O Atlético hoje tem um planejamento financeiro de 5 anos. Quando a gente chegou, de uma semana. O clube de futebol era muito mal gerenciado. Que você não sabia o que ia acontecer na semana que vem. Hoje a gente sabe o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Então, mudou muito, né? Isabelle Moraes. Menin, primeiro, obrigada por falar com a gente. Eu já tive o prazer de conversar com o senhor algumas vezes quando eu trabalhava na imprensa aí de Minas e cobria o Atlético no ano passado. O meu questionamento é sobre um ponto que o senhor disse, assim, o senhor falou, não pode quebrar, né? Assim, quais são os riscos para o Atlético? E o que vocês têm feito? Quais são as preocupações hoje dos 4 R's, enfim, de toda a gestão do Atlético para o clube não quebrar? Porque realmente a gente fica preocupado, assim, sabe? Vai entrando dinheiro, quando essa conta vai chegar? Quais os riscos para o Galo não quebrar? Isabelle, então é exatamente isso. Então, primeiro, para você fazer isso, você não pode fazer um voo de galinha, né? Tem que ter voo longo, né? Aí, vamos voltar um pouquinho. O atleta está pacificado, o conselho está pacificado, a participação do conselho de administração do Atlético é importante, da diretoria, da torcida. Então, nós pacificamos o Atlético. Não existe hoje no Atlético divisão. Então, essa é a primeira coisa que é importante. Aí você faz o planejamento de longo prazo. Nós temos, como empresa, nós temos medidores do mesmo nível de desempenho que tem uma grande empresa. Então, por exemplo, eu te falei do teto de gasto, o Atlético tem teto de gasto. Eu falo, por exemplo, assim, o Atlético tem que aumentar, um dos indicadores dessa diretoria, que o Atlético tem que aumentar o patrimônio sempre. Você, para endividar, você tem que ter um outro lado maior. Nós queremos que esse triênio que termina, começou esse ano, de 2021, e vai até o final de 2023, que o Atlético encerre com patrimônio de 2 bilhões de reais, um patrimônio líquido, o que tem menos juros, 2 bilhões. Hoje ele é 1 bilhão e pouco. Então, quem está aumentando o patrimônio não quebra, né? Você só quebra se você comer a comida de hoje e de amanhã. Nós não estamos comendo a comida de amanhã, pelo contrário, nós estamos pagando dívidas. O endividamento do Atlético tem que cair sempre. Isso já foi feito no Flamengo, por exemplo. Então, dentro do nosso planejamento financeiro, nós não podemos aumentar o endividamento líquido, ele tem que cair sempre. O patrimônio tem que crescer. Isso, se for feito com competência, o time não quebra. Então, que a gente conta com todos os eventos, por exemplo. Você tem eventos que não dependem de você. Você bate uma bola na trave, perde um campeonato, não tem premiação. Então, o planejamento tem que ser feito com muito juízo, para você não pensar só em coisa boa, que vai acontecer tudo certo, e depois você fica com a calça na mão. A gente quer ter uma coisa de forma sustentável e de longo prazo. Alexandre Pretzel, o senhor Rubens Menin na linha com a gente, Pretzel. Senhor Menin, a contratação do Diego Costa, ela aconteceu de que maneira e como que vocês chegaram a esse nome, já que ele é um nome de nível europeu e muitos clubes não teriam condições de contratá-lo? Por favor. Bom, na realidade, quem define contratação é o diretor de futebol. Nós temos um diretor de futebol muito bacana, muito competente, o Rodrigo. O Rodrigo é um cara super bacana. E o presidente do Atlético. A gente sabe, a gente acompanha evidentemente, né? E o camisa 9 é um sonho de consumo de todo time de futebol. O Diego é 19, mas na realidade a posição dele é 9. Nós temos o Hulk lá, que está jogando muito bem. Mas o Hulk é um jogador muito versátil, né? O Hulk, ele é um coringa do ataque. Então, o treinador, o diretor de futebol, o presidente do Atlético chegaram à conclusão que
esse time com o Diego Costa lá, que é um camisa 9 mais autêntico, mas atualizado, que ele joga na Europa, no futebol mais competitivo do mundo. Ele vinha somar, né? Então, acho que não é minha parte, acho que compõe muito bem o elenco. E hoje o futebol, você não pode ter um elenco muito pequeno, porque você, por exemplo, até está disputando 3 competições simultâneas. Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão. E está competitivo, você tem que rodar. O time até está rodando, você vê que o Palmeiras roda. O Palmeiras talvez seja o time que mais roda no Brasil. Dá para rodar assim com elenco também. Então é isso. Vamos ter um elenco versátil, que permita jogar. Tem os jogadores mais versáteis, outros menos, né? Então todo o plantel tem que ter mais coringas. Nós temos, por exemplo, alguns coringas no Atlético, né? Isso faz parte do planejamento. Eu acho que aí o papel muito importante do diretor de futebol, o Rodrigo Caetano. Salário desses caras como Hulk e Diego Costa são do Galo ou dos parceiros? Olha, todos os salários do Atlético são pagos pelo Atlético. O parceiro não paga salário. O que a gente pode fazer de alguma forma, ter algum contrato com o Atlético de ajuda, isso existe, né? Não vou negar isso, né? E para fazer uma determinada aquisição, um determinado investimento, mas os salários são o Atlético que paga. Então nós temos um teto de gasto. O salário do Diego Costa abriu espaço, o Atlético abriu espaço, o Atlético vendeu, o Atlético rodou alguns jogadores, abriu espaço, bota o Diego Costa. Se não tem espaço, ou seja, teto de gasto e disciplina financeira. Não vão crescer gasto porque a receita não está crescendo, então não vão crescer gasto. Perfeito, Menin. Agora eu queria mudar um pouco o assunto, que o senhor comentasse a declaração do prefeito de BH, o Alexandre Calil, que é atleticano inclusive, disse que o Mineirão não passou no teste de público e que pode rever a reabertura para o torcedor. Como isso impacta o Atlético e especificamente o que o senhor entende que aconteceu na última quarta-feira com relação aos 17 mil torcedores que estavam lá no Gigante da Pampulha? Bom, eu fui um dos 17 mil, não só eu, como meus filhos, meus netos, então nós estávamos todos lá. Bom, primeiro vamos falar do Atlético. O Atlético hoje tivesse, infelizmente, essa pandemia, foi uma tristeza para todos nós, né, gente? É uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né? É uma coisa horrorosa, né? E a gente tem que ter muito cuidado com ela, né? Porque a coisa não é brincadeira, não. A gente não ganhou a guerra, né? Eu fico muito satisfeito, por exemplo, voltou o futebol em alguns lugares, basquete, mas tem que ser feito com consciência, né? O que eu vejo dentro do Mineirão foi organizado foi o primeiro jogo com o público. Então, tem muita coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar. Eu acho que o problema maior foi fora do estádio. Fora do estádio. A gente tem que pegar esse exemplo, que sirva de exemplo, porque senão a coisa volta para trás, é muito ruim. O Atlético, por exemplo, com o 2 milhões, ele pagava para jogar e está ganhando. Os times de futebol perderam muito dinheiro com o pacote de bilheteria, né? Isso sacrificou. Então, a bilheteria é importante. Agora, temos que fazer com inteligência para não voltar para trás. A gente não quer que essa doença volte, não quer que o futebol seja um mau exemplo, mas temos todas as ferramentas para que isso seja feito de forma inteligente e dentro de uma boa técnica, né? E uma boa prática sanitária. Ninguém quer, eu acho que ninguém nesse mundo quer fazer nada diferente disso. Mas precisamos evoluir. Então, eu acho que os grandes problemas foram fora do estádio, as aglomerações. Mas não é só no futebol, não. Por exemplo, vai ter agora em Belo Horizonte um show de rock, Santa Luzia. Vai ter para 10 mil pessoas. Mas nós precisamos aprender a conviver com isso. A Europa está aprendendo a fazer isso bem feito. Agora, fazer, medir os resultados, eu acho que é um grande desafio que nós temos, é melhorar. Nós temos que melhorar sempre. Não vão regredir, não, mas melhorar. Agora, precisa ser discutido com seriedade e com competência para evitar. Dentro do estádio, estava mais organizado, estava bem organizado, com exceção de um lugar ou outro que a torcida aglomerou um pouco mais. Pela televisão, as pessoas achavam que estava com aglomeração, mas não estava. Mas precisa ser melhorado, sim. Mas nós temos que
investir nessas melhorias para não regredir, né? Então quem errou especificamente foi a prefeitura e não o Atlético? Eu acho que os grandes erros foram fora do estádio. E aí são as autoridades públicas como um todo, a prefeitura, o governo do estado, sei lá. Eu acho que o poder público tem que, mas não errou, eu não vou falar que ele errou. Ele está aprendendo, nós estamos todos aprendendo. Eu tenho certeza que o segundo jogo que vai acontecer, e com uma boa conversa entre todos os agentes envolvidos, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, as barreiras sanitárias, o planejamento da Begatrans, e assim vai, todos os agentes, nós vamos fazer um negócio melhor, bem melhor, e não vai estar perfeito, mas vai estar melhor. Nós temos que ter coragem e enfrentar isso de frente. E eu acho que vai dar certo. E dentro do Mineirão também a gente vai melhorar. Tem algumas coisas para serem feitas, e a administração está querendo, a federação quer, então vamos trabalhar para melhorar isso. Menin, o Atlético tem uma dívida de mais de 1 bilhão de reais, né? E só em relação ao balanço de 2020, né? E sem contabilizar o ano de 2021, eram mais de 300 milhões ligados à família Menin. O senhor falou dessa necessidade, né, de arrumar a casa, citou o exemplo do Flamengo e tudo mais. Como que vocês ajudam hoje, os parceiros ajudam hoje o Galo? É só com contratação ou também para sanar essas dívidas? E como que essa conta, né, ela vai aumentando do Atlético com o senhor? Ô Isabel, deixa eu te contar. Pensa em três coisas. Se o Atlético for num banco hoje pegar um dinheiro, ele vai pagar 30% de juros ao ano. Você pega 100 milhões, vai pagar 30 milhões por ano de juros, porque o Atlético não tem crédito. O Atlético qualquer um. Isso não fica de pé. Você pega 100 e pagar 30, nós não temos dinheiro para isso não. O que a gente fez foi pegar dinheiro barato para o Atlético, para não pagar juros. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, você botar dinheiro num negócio que não seja sustentável é jogar dinheiro fora. Fora que jogar água na chapa, a água evapora e acaba. Nós só colocamos dinheiro de a gente saber que o dinheiro ia ser investido de forma decente. Terceira coisa, o Atlético tem patrimônio líquido, ou seja, o Atlético tem muito mais do que ele deve. Nós estamos fazendo a arena, agora estamos fazendo mais 2 empreendimentos imobiliários que vão dar um patrimônio para o Atlético de aproximadamente 200 milhões, já estão equacionados para serem feitos também. Estamos pagando as dívidas, estamos renegociando. Então, como eu disse aqui mais cedo, nós queremos chegar com um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais no fim dessa gestão que acaba em 2023. E isso aí é medido todo mês. E outra coisa, transparência. Agora vamos soltar o balanço para o conselho, né, para os conselheiros, mostrar que já houve redução de dívida nesse semestre. Primeiro semestre já houve uma redução significativa. Eu estou antecipando para vocês, já vai mostrar uma grande redução de dívida no balanço do Atlético. Por quê? Porque, disciplina, nós estamos pagando dívidas, né? De quanto então, Menin? Já que antecipou um pouquinho, antecipa um pouco mais. Eu não quanto foi a redução? Porque estaria fazendo um delito. Esse balanço está sendo auditado, e somente depois de auditado que ele será encaminhado ao Conselho, que é o primeiro a ter ciência do balanço do Atlético. Infelizmente, eu não posso, eu sou conselheiro, né? Eu não posso fazer de forma diferente, aí eu estaria fazendo uma coisa não muito bonita, vamos falar assim, mas o que eu posso falar hoje é que houve pagamento de dívida. A gente tem acesso aos números, a dívida do Atlético no final do primeiro semestre de 2021 será menor que no dia 31 de janeiro. Pretzel. Agora, senhor Menin, se o Atlético Mineiro não conseguir nenhum desses 3 títulos, Libertadores, Série A ou Copa do Brasil, os investimentos continuam para a próxima temporada? Ou tudo depende da conquista de um título para que vocês continuem injetando dinheiro, dá para dizer assim, no clube? Olha, nós fizemos um planejamento, feito eu disse, de 5 anos. E a gente não considerou essa premiação que pode acontecer. No nosso orçamento que é publicado, a premiação está menor do que a gente ganhou hoje. Todo o dinheiro excedente de premiação, ele tem que ser levado ao Conselho para poder fazer a destinação desse dinheiro para 2022. Ou seja, a gente não está contando com o ovo na galinha. Aí o que a gente vai propor ao Conselho? Ou você paga a dívida
ou aumenta o investimento no futebol, ou um pouco dos dois, que eu acho que vai acontecer. Se a gente tiver sorte, ter competência, tiver uma premiação maior do que a gente previa, e a premiação hoje está valendo muito no futebol, nós vamos levar o Conselho a uma proposta para que isso seja feito. Para fechar, Isa, o Menin tem viagem, tem que curtir o final de semana, então manda bala aí na última pergunta para o Rubens Menin, Isa. E se for curtindo Minas, melhor ainda, menino. Tô morrendo de saudade de Minas. Falar que você não tem lugar melhor do que nosso estado, não, de jeito nenhum. Mas, menino, uma pergunta para o senhor agora é de algo que foi uma certa polêmica em Minas. Eu agora estou em São Paulo, mas eu sou mineira, trabalhei na imprensa de Minas, eu acompanhei muito daqui, um pouco de longe, mas acompanhei, que foi em relação à chegada do Diego Costa. Acho que gerou uma situação um pouco desconfortável, assim, eu queria que o senhor também esclarecesse, porque o Atlético chegou a divulgar que não teria imprensa, né, mas teve a presença da rádio que, né, hoje o senhor é dono, assim, isso gerou um certo mal-estar, pessoas elogiaram, pessoas criticaram, enfim. E eu queria que o senhor esclarecesse isso, se isso pode acabar gerando uma relação um pouco desconfortável com a imprensa de Minas e o porquê de poder só uma, não poder outras, enfim, se isso é perigoso mesmo para a relação do Galo com a imprensa mineira hoje. Você tem toda a razão. Primeiro, eu vou falar, você acredita se quiser. A Itatiaia estava lá, eu sou hoje acionista da Itatiaia, mas eu não participo do dia a dia, não. Furo de rádio vai acontecer sempre. Por exemplo, a contratação do Diego Costa foi furada também, não foi Itatiaia que deu. Eu já sabia e não passei Itatiaia, e foi outra emissora que deu. A Itatiaia foi a terceira a dar, depois que duas outras deram. Dessa vez a Itatiaia, eu sei como é que ela conseguiu o acesso lá, eu tenho essa informação que eu procurei saber como é que foi, a gente tem que saber. E eles foram espertos, eu posso dizer que eles foram muito espertos. Foi uma coisa boba que eles fizeram, e que os outros não fizeram. Se os outros tivessem feito, talvez estivessem lá também. Da mesma forma que, se não me engano, foi a ESPN a primeira a falar a contratação de Diego Costa, a Itatiaia não ficou sabendo, porque eu não falo, eu tenho meus princípios que eu não saio fora. A Itatiaia foi muito esperta e descobriu o caso do Diego Costa e conseguiu esse furo. E a imprensa vive de furos. Um dia a Itatiaia vai dar, outro dia a Bandeirantes vai dar, outro dia a Rede Globo vai dar. Mas o que o Atlético faz, ele tem uma diretoria de comunicação muito profissional e ela não privilegia ninguém. Por exemplo, quando o Atlético foi jogar lá na Argentina, o Atlético foi num voo tretado, o pessoal da Itatiaia perguntou se eu podia interferir para levar a Itatiaia no avião. Eu falei, de forma alguma. Eu não interfiro nisso, isso está fora das boas práticas. Vocês têm que ter o mesmo direito de todas as rádios de Belo Horizonte. E o Rodrigo Caetano, que é o isso eu também fiquei sabendo a posteriori, que é o diretor de futebol, acha que nenhuma rádio podia ir, por quê? Porque ia atrapalhar o clima dos jogadores. Você vai numa viagem com um repórter lá dentro, ele achou que não deveria, e está com razão. Então você não pode dar regalia nenhuma para ninguém, viu Isa? Que você começa a desmanchar o ambiente. Eu te afirmo que a Itatiaia foi muito esperta nessa, que vocês serão em outras situações, e a imprensa vive de furo, você sabe muito bem disso. O repórter precisa do furo, e ele fica correndo atrás, e cada hora um vai dar. Então se a Itatiaia der novo furo pela frente, porque a Itatiaia é uma rádio competente. Se a Bandeirantes der um novo furo, porque a Bandeirantes é competente, e assim por diante. Vocês vão ter que ver quem consegue melhor. Eu até hoje eu não sei como é que a contratação do Diego Costa foi furada, porque era um grupo muito pequeno e quando foi furado quase que atrapalhou a negociação, mas saiu, furou, né? Então vai acontecer. Se o Barcelona tivesse um mecenas, tivesse um Menin, não perderia o Messi? Olha, eu acho que a situação do Barcelona, e não precisa de mecenas não, eu espero que o Atlético amanhã não precise, não sou eu, somos vários, cada um todos nós damos muito nesse grupo de 20 pessoas, cada um dá o que pode, o que tem, da forma que pode. Mas o Barcelona hoje é um time que tem disciplina financeira. E ele perdeu o Messi porque não cabia no bolso dele mais, né? O Messi queria ficar, o Barcelona queria que fosse, mas não foi possível. E então teve que ir lá para o PSG. Eu acho que o que o atleta tem que fazer é tentar ter cada vez, é o que o Flamengo fez, por exemplo. O Flamengo cada vez mais ele tem mais dinheiro para investir no futebol, para esse de gestão. Tem uma gestão boa que amanhã, quem sabe, né, nós vamos ter os melhores jogadores do mundo vão jogar no Brasil. Esse é o sonho meu, não é só no Atlético, em todos os times do Brasil. Eu voltar a ter o melhor futebol do mundo. Para fechar, complementando aquilo que o senhor disse no meio da entrevista,
o orçamento deve ser maior para 2022, ou seja, vem mais reforço, vem mais investimento grande, Menin, para esse próximo ano, ou ainda nessa temporada? Não, sabe por que o orçamento vai ser maior para 2022? Ele já será, porque hoje o Atlético descontou muita receita. Em 2022 terá muito mais receita que tem em 2021 e menos juros para pagar. Então isso aí vai sobrar no orçamento. A diretoria tem que sentar, resolver e ver o que ela quer fazer, quanto que ela vai investir no futebol e quanto que ela vai amortizar mas a amortizar de dívida é fundamental. Mas isso não está resolvido ainda não. Isso vai ser feito no fim do ano, depois de finalizar as contas. Tem coisas que não dependem de você pega bilheteria. Se tivermos aí, vamos dizer, 8 jogos aí, ou 10 jogos com bilheteria, são mais 20 milhões. Então, são fatores que são extra-campo, infelizmente. Então, vamos esperar acabar o ano para poder definir 2022. Mas já tem um piso, o piso vai ser maior que esse ano. É isso, então. Rubens Menin, investidor do Atlético Mineiro, que também é um investidor de outras áreas, é presidente de várias empresas, muito bem sucedido e que conversou aqui na Rádio Bandeirantes. Menin, obrigado pelo tempo, obrigado pelas respostas. A gente volta a se encontrar no futuro próximo, se Deus quiser, tá bom? Eu agradeço, um abraço a todos vocês aí.